Olá, professor Osvaldo, tudo bem? Esse é o vídeo da apresentação do nosso trabalho, que seria o resultado da disciplina de Banco de Dados 1. Eu estou aqui para apresentar o nosso projeto juntamente da minha equipe, que é a Daniela Carvalho Ribeiro, eu sou o Jarlson Cruz de Souza Júnior, e iremos apresentar o nosso projeto final de banco de dados, que seria um banco de dados para controle de laboratórios de informática. Primeiramente, nós gostaríamos de contextualizar o que seria o nosso projeto e como ele surgiu. Percebemos e temos a vivência de que a disponibilidade de laboratórios para estudantes no âmbito acadêmico e também para aqueles que têm a disponibilidade em escolas acaba sendo limitada quando não há um controle dessa temática de reserva desse laboratório. Então, trazendo o contexto da UEA e da EST, a gente via que professores, às vezes com conflito de horários, queriam fazer a reserva dos laboratórios, assim como alunos que não têm equipamentos para a construção dos artefatos que seriam referentes às disciplinas, também não tinham esse acesso. E também para estudos, né, de modo que pudesse ter um aproveitamento dentro da própria universidade. Dado esse contexto, surge a criação do nosso projeto, que seria um banco de dados, um sistema onde houvesse o gerenciamento das reservas e de equipamentos por professores em cada laboratório, né? Aqui a gente começa descrevendo o nosso cenário baseado nessas informações que eu acabei de citar, assim mantendo uma organização, né, um gerenciamento e também uma disponibilidade mais acessível para a comunidade. E aqui a gente tem três principais atores, né, que seriam os alunos monitores e os professores. Os professores eles teriam o protagonismo de tanto fazer a reserva desses laboratórios e também com prioridade, claro, como fazer a reserva de equipamentos dentro daqueles laboratórios, caso necessário, né, envolvendo aí data show, ou então luz interativa, ou qualquer outro recurso que possa auxiliar na disciplina. Aqui também a gente descreve que os monitores eles atuam como agentes de apoio para fazer a organização dessas reservas, né? Também como um apoio para aqueles alunos que querem utilizar o laboratório para estudos ou para a construção, né, dos artefatos, ou então atividades que dependam do uso de computadores. Aqui nós temos também que, relatando qual seria o intuito do nosso sistema, né, como já foi dito anteriormente, que seria a operação sistematizada, garantindo a rastreabilidade, organização e prevenção de conflitos por agendamento. E, como já tinha dito anteriormente, né, descreve a realidade da utilização de laboratórios e equipamentos mediados pela tecnologia e que busca promover a confiabilidade, segurança e otimização de recursos institucionais. Dito isso, passo agora para as regras de negócio, que nós temos aqui elas tabuladas em uma planilha, organizando nossas regras de negócio, como você pode visualizar, em três colunas, onde faz referência à identificação, à regra específica e a descrição da mesma. E as regras são controle de acesso, né, e conflito de horários, bloqueio por manutenção, auditoria, gestão de intervalo, hierarquia de decisão, janela de antecedência, critérios de aprovação, cancelamentos, notificações e integridade de transparência. Na descrição você pode notar melhor o que essa regra está relacionada e acreditamos que a implementação dessas regras é importante para manter todos aqueles princípios que a gente quer com o sistema, né? Então elas são facilitadoras para que o sistema seja implementado de forma eficaz e eficiente. Vou passar agora aqui para a nossa demonstração do nosso diagrama de entidade de relacionamento, que foi construído no início da disciplina, onde nós temos a visualização de todo o escopo. Temos uma visão bem ampla aqui dele, para que nós possamos comentar. Aqui você vai identificar as principais entidades, professor, laboratório, equipamento e aluno. E ele comentar breve, porque depois iremos entrar nos detalhes dos porquês nas descrições. Aqui, essa agregação ocorre em reserva por conta que, se o professor quiser fazer a reserva de um laboratório, ele pode opcionalmente adicionar algum equipamento a essa reserva também, podendo ser um data show, uma luz interativa, ou algum recurso digital que apoie a aula daquele professor. Aqui temos também a herança. Aqui nós temos o mapeamento, né? Aqui vai ser a explicação melhor, em consideração ao MER, né? E todas as ações possíveis. Aqui nós temos professor, aqui temos a chave principal, né? De professor, nome professor, como nome professor e e-mail professor como atributos. Aqui no telefone do professor, ele vira uma tabela, onde temos como chave principal o ID e telefone do professor, e como chave para esteira, ID professor, né? Também um atributo aqui do telefone, onde esse ID professor vai fazer referência a professor. Laboratório, aqui no sentido de laboratório, sala é nossa chave primária. Aqui temos outros atributos, né? Capacidade, computadores e ar-condicionado. Aqui nessa tabela reserva nós temos data, ID, professor, que seria a forest key, quanto da relação, e hora, relatório e sala, hora e relatório P, como atributos comuns, e sala como forest key. Essas forest key, ID, professor, faz referência à entidade do professor, e sala faz referência à entidade do laboratório. Aqui nós temos essa primary key formada para identificação de data, hora, ID, professor e sala. Aqui na entidade equipamento, nós temos como chave primária ID equipamento, né, como principal identificador, status de equipamentos e dados de equipamentos, né. Aqui nós temos uma tabela que vem da entidade não, do relacionamento com reserva, e onde teremos essas forest key, enquanto ID equipamento vai ser referente a equipamento, né, como pode ser notado aqui, e todas as outras referentes à reserva, né. Portanto, é necessário que uma chave de identificação, onde ID equipamento, data, hora, ID professor com sala, vão ser referentes a essa relação. Aqui, aluno, nós temos como chave primária a matrícula, outros atributos como nome do aluno, e-mail do aluno, CPF aluno. E aqui nessa tabela a gente tem ID, telefone, aluno como chave primária.
telefone como um atributo e matrícula como fora de key, matrícula para referência aluno, né? Aqui nós temos uma tabela da solicitação feita, onde levará como atributos data, hora e relatório A, onde teremos duas foras de key, matrícula e sala. Matrícula vai fazer referência à entidade aluno e sala vai fazer referência ao laboratório, né? Aqui temos uma chave de identificação para essa tabela, que vai ser data, hora, matrícula e sala. Teremos aqui nessa outra tabela uma fora de key, matrícula, né? Fazendo referência a aluno, como pode ser notado aqui. Outros atributos como data de início e fim de início, data fim, período, bolsa, né, como atributos. E como identificação dessa tabela, a primary key, matrícula mais data de início. A manutenção, a tabela manutenção, ela vai ter como atributos data, hora, relatório, né? E aqui essas outras foras de key vão ser relativas a ID solicitante a solicitante, sala a laboratório, né? E como identificador dessa tabela, temos aqui a ID solicitante mais data mais sala mais hora. E aqui tem a tabela solicitante, que vai ter como seu identificador principal ID solicitante, e o atributo tipo, que vai ser o atributo que vai fazer a diversificação entre aluno, monitor e professor, que fez a solicitação da manutenção. Na normalização, nós trilhamos, né, durante o período, e com o feedback e também com as instruções técnicas fornecidas na disciplina, podemos notar que temos tanto na tabela professor quanto na tabela aluno atributos multivalorados, né? Com isso, teve que criar uma nova tabela só para elas. Em seguida, vem a tabela de equipamentos, onde tivemos que criar uma tabela extra apenas para armazenar os equipamentos que foram reservados. E por fim, uma tabela de manutenção, na qual vai criar outra tabela chamada de solicitação para a tabela de manutenção, que é completamente dependente da sua chave primária. Olá, meu nome é Daniela e eu vou apresentar os tópicos a seguir. O primeiro tópico que eu vou apresentar é o dicionário de dados, onde foi criada uma tabela para cada atributo, que foi citado anteriormente pelo Júnior, e vai conter os seguintes campos, que é o campo de identificação, a descrição, o tipo, o tamanho e a restrição, de cada variável, de cada atributo, de cada tabela. Na tabela professor tem 3 atributos, e cada um deles foi adquirido algum tipo. O do ID professor foi do tipo inteiro, por conter só apenas números, e foi atribuído como PK e not null, porque ele não pode ficar vazio. E isso também com os outros. O nome do professor e o e-mail do professor foi um varchar, com os tamanhos variáveis de 100 e 120, também not null. Já na tabela de telefone do professor, também contém 3 campos. Os 2 primeiros campos são campos de varchar, por conter caracteres como traços, então não foi decretado como inteiro, com tamanhos variados. Um ele está sem tamanho, que é o ID do telefone, e o de telefone está com o tamanho 19. E ambos estão com not null, ambos têm que ser preenchidos obrigatoriamente, todos os campos. Já o ID do professor, como é uma FK, que veio daqui de cima, ele também não tem tamanho definido. Mas aqui está a restrição dele, que ele é uma FK que veio de professor, e também é not null. Em relação ao laboratório, temos alguns atributos. O primeiro deles é a sala, que tem o tipo varchar, com tamanho 10, e ele vai ser a PK desse atributo. Todos os registros eles vão ser not null, então essa parte já deve ter ficado bem claro. Em relação à capacidade e computadores, eles são tipos inteiros, que vai conter a quantidade de alunos que podem estar dentro daquela sala, então o tamanho máximo é 40. E o ar-condicionado, se possui ar-condicionado ou não, vai ser um tipo booleano. Em relação às reservas, vai conter esses 5 campos. O primeiro campo é o campo data, que foi do tipo date. O segundo campo é a hora, que vai ser do tipo time. E o ID vai ser do tipo inteiro, com tamanho 10, que é o número do professor, que é também referência à tabela de professor. A sala, que é referência à tabela de laboratório. E o relatório P, que é do tipo texto, onde tanto o aluno quanto o professor vai digitar lá o relatório da reserva. Todos são not null. Em relação ao equipamento, tem 3 atributos. O primeiro, que é o identificador, ele é do tipo inteiro, de tamanho 10. O segundo, que é o status, vai ser baixar, com o tamanho 50. E dados do equipamento vai ser do tipo texto. Equipamento de reserva, são os equipamentos reservados. Vai ter o ID de tamanho 10, do tipo inteiro. Data e hora, seguindo a mesma lógica, data com date e hora com time. Vai ter o ID do professor, do tipo inteiro, que é referência ao ID do professor, da tabela professor. E sala, que é uma PK, referente ao laboratório. Aqui no campo dos alunos, vai ter matrícula, do tipo baixar, de tamanho 10. Também, ela é not null, vai ser a PK. Tem um nome e e-mail, que segue a mesma lógica, sendo baixar, com tamanhos diferentes. O nome aluno vai ser tamanho 100 e e-mail vai ser tamanho 120. Também, not null. E o CPF do aluno vai ser um char com tamanho 11, especificamente 11, e vai ser not 1. Tanto e-mail quanto CPF, eles vão ser uma chave única, porque eles não mudam. No caso, seria o e-mail institucional do estudante. Aqui na tabela de telefone aluno, vai ter 3 campos. O primeiro vai ser o ID, contendo int, com tamanho 2, até no máximo 10 caracteres. Aí vai ter telefone, no máximo 99 caracteres, perdão, com APK. Vai ter telefone, que vai ser um baixar com tamanho 20, e a matrícula, um baixar, tamanho 10, que vai ser referência à tabela de alunos. Em relação à solicitação, que seria dos alunos, vai ser a mesma coisa, data vai ser time, hora vai ser time, data vai ser date, e a matrícula, aluno, referente à tabela do aluno, aqui PK, e a sala, referente ao laboratório, ambos com o mesmo tamanho e mesmo tipo, tamanho 10 do tipo baixar, e relatório de aluno, relatório A, que vai ser do tipo texto, onde ele vai escrever o relatório do laboratório. Aqui tem um aluno monitor, com o campo de matrícula, sendo baixar, tamanho 10, referente ao aluno, a data de início com date, a data fim com date também, tipo date, e o período de bolsa vai ser um baixar de tamanho 20. Todos são not null. Na parte de solicitante, vai ter 2 campos, o ID de solicitante, que pode ter 99, tamanho 99, do tipo int, que vai ser APK, e o tipo, que seria o tipo de solicitante, como professor e aluno monitor, que vai ser baixar de tamanho 20, not null. Já na parte de manutenção, vai ter alguns atributos. Primeiro vai ser data com date, hora com time, as duas vão ser APK not null. Sala, que é referente a laboratório, vai ser uma FK, também parte da PK, que vai ser not null. O ID do solicitante,
com tipo int e tamanho 2, que faz FK, referência à tabela de solicitante, e relatório, contendo o tipo texto, também latino. Aqui já é a parte da criação das tabelas, onde foi feita toda essa parte da descrição, citada anteriormente lá em cima. Aí aqui é um pouco mais detalhada, a criação da tabela do professor, ID e tudo mais. Tabela telefone do professor. Aqui já a tabela de laboratório, contendo sala, capacidade, computadores, ar-condicionados. Aqui a criação de reservas, como já havia falado anteriormente. Aqui indicando a chave primária. Aí aqui indicando já as chaves forasteiras, né? Aqui a criação de tabela de equipamento, seguindo a mesma lógica. Aqui equipamento de reserva, onde já tem a chave primária. E as chaves estrangeiras aqui, a FortiKey. Tudo mais aqui, equipamento, ID, FortiKey. Aqui a criação da tabela aluno, que não tem chave estrangeira, então uma tabela normal. Aqui já de telefone do aluno, onde já vai ter uma estrangeira, que vai ser a de matrícula, referentes ao aluno. E a chave primária vai ser o ID telefone aluno. Aqui solicitante, com date, time, certinho. Aqui a chave primária, como já havia falado, que seria a data, hora, matrícula e sala, conforme a tabela. E as chaves estrangeiras aqui. Tanto matrícula quanto sala, com as suas respectivas referências, da tabela aluno e laboratório. Aqui a criação da tabela do aluno monitor, chave primária e chave estrangeira dentro dela. Aqui a tabela de solicitante, para que vai ter a tabela de manutenção. Cadê? E a partir daqui vai ter a parte de inserção de dados na tabela. Na inserção de dados na tabela, foi feita com insert intro, na tabela professor, adicionando os valores de cada uma das seguintes colunas, que são respectivas dessa tabela. A primeira coluna é o ID, a segunda coluna é o nome, e a terceira coluna é o e-mail. E esses daqui são os exemplos que a gente criou aleatoriamente. Esse daqui é para a tabela de telefone, com o ID, o número de telefone e de quem é, qual professor é, conforme o ID do professor. Aqui inserindo valores em laboratório, que é o número do laboratório, capacidade. Aqui a gente colocou alguns valores e aqui a parte do booleano, se tem ar-condicionado ou não. Aqui em relação a colocando valores em reserva, com data, o tempo, o ID do professor, no caso. Aqui o qual a sala, né, qual o laboratório. E aqui o campo de aula, né, da descrição. Aqui mais outro. Aqui de equipamentos, com o ID do equipamento, o status do equipamento e qual é o equipamento, né, a descrição dele. Aí aqui são os equipamentos que estão reservados, o ID do equipamento, o dia e a hora, o ID de quem reservou e em qual laboratório ele está. Aqui já de aluno, seguindo a mesma lógica de professor, o ID, o nome do aluno, e-mail, aleatório e matrícula que criamos aleatoriamente. Aqui tem seção de dados em telefone de alunos, com o ID, o telefone e a referência de qual aluno é. Já em relação à inserção de dados em solicitantes, temos a mesma coisa, o tempo, o dia, o tempo, o ID do aluno, o ID do laboratório e o tipo de solicitação. Aqui já do aluno monitor, para ver qual questão, né, o período. Aqui tem o ID, a data início e a data fim. Aqui já de solicitantes, que são os tipos de solicitantes, a gente ainda está vendo essa parte aqui, se a gente coloca coordenação ou técnico, mas até o momento seria professores e aluno monitor. Aí aqui seria a inserção de manutenção, contendo o dia, a hora, qual laboratório foi pedido, qual o tipo de solicitante e o relatório, né, do que foi feito. E já aqui seria a criação de consultas. A primeira consulta que a gente quis fazer seria listar todas as reservas, que foi mostrando o nome do professor, a sala, e o relatório, ordenado por uma data específica, que a gente decretou, como foi inserido aleatórios, a gente decretou a data 2025, 5 do 1. Então, primeiro a gente selecionou os dados, né? A gente selecionou o nome do professor, sala, data e hora, e relatório. Aí todos esses que estão em R são relacionados à tabela reserva, como está escrito aqui embaixo, e esse InterJoy é para juntar tanto a tabela reserva quanto a de professor. Aí essa parte, e essa variável P aqui, que está aqui no início, é relacionada ao dado do professor. Aí aqui a gente identificou, né, variáveis em comum, tabelas em comum, né, que tem o ID professor tanto em reserva quanto em professor, então a gente igualou os dois para não ter erro. E aqui a gente fez só uma lógica, né, uma álgebra, para pegar todas as datas maiores e iguais desse dia específico que a gente decretou. E a gente pegou aqui o ordem by e ordenou tanto por data, relacionada à tabela reserva, quanto hora. Eu acho que na prática, depois a gente mostra quais seriam os resultados que iria passar. E tem uma pequena explicação do que aconteceu, como eu já tinha falado, então podemos pular. E aqui vamos para a segunda consulta, que é listar todos os dados dos alunos que fizeram a solicitação em um laboratório específico. A gente selecionou 3 laboratórios, o laboratório 1, o 3 e o 5, e a gente começou selecionando nome do aluno, sala, data e hora. O nome do aluno é relacionado à tabela aluno, e esses que estão com S no começo são referentes à tabela de solicitação. Esse InterJoy, como eu tinha falado anteriormente, é para juntar as tabelas de solicitação e aluno, e aqui a gente igualou as tabelas de matrícula, que a matrícula está tanto na tabela aluno como na tabela de solicitação. Então a gente igualou para que não tenha erro de sintaxe, no caso, né? Não tem coerência, repetição. Aí aqui tem uma lógica simples, né? Que a gente pega todas as salas, né? Referente às salas que a gente quer selecionar. E todas as salas que tem, a gente pega só o laboratório 1, 3 e o 5 e adiciona a data. Todas as datas maior ou igual a nesse dia específico. Aí aqui a pequena explicação.
a consulta da lista que os alunos fizeram, solicitações para os laboratórios, unir solicitação com o aluno, via Interjoy, como foi falado. O filtro de IN, ele seleciona apenas essas salas específicas que a gente já havia comentado, feitas apenas naquele dia, que é dia 1/5/2025. E os resultados, ele vai exibir tanto o nome do aluno, sala, data e hora. Já em relação à terceira consulta, que é descobrir quantas reservas cada professor realizou, a gente pegou o valor, nome professor, da tabela professor, e fez um count aqui, countear, é tipo uma álgebra que a gente fez aqui, e criamos uma variável que é total de reservas. Esse R que a gente fez são relacionados à tabela de reserva, e esse P aqui é relacionado à tabela professor. Tanto na tabela reserva quanto professor, vai ter o ID de professor, então a gente fez essa normalização de novo. Aí a gente foi agrupando, a gente agrupou primeiro o nome dos professores, e depois a gente ordenou pelo total de reservas. Aí aqui tá uma explicaçãozinha. Essa consulta, ela calcula quantas reservas cada professor ele realizou, usando o Interjoy entre reserva e professor, e agrupando pelos nomes dos professores com o grupo by. A função agregada, esse count asterisco, ele conta quantas reservas cada um possui, e o ordem by, ele vai ordenar, resultando os professores mais ativos para os menos ativos. Depois a gente vai mostrar visualmente como isso acontece. Já em relação à quarta consulta, que é listar os laboratórios que tiveram mais de uma manutenção registrada, a gente vai selecionar a tabela de matrícula, a gente colocou um mzinho aqui, e pegamos a variável sala, fizemos o counting de novo, que é o total de manutenções, e tudo isso na tabela de manutenção, juntando com a tabela de laboratório. Esse sala M, aqui fez a mesma coisa, né? Tanto em sala, tanto em matrícula quanto em laboratório tem a mesma variável, sala, então juntou as duas, para não ter inconsistentes. Aí agrupou tudo em M sala, e teve um outro having count maior que 1, para calcular quais são os maiores que uma manutenção. Aí aqui tá a explicação. A consulta identifica quais laboratórios tiveram mais de uma manutenção registrada. Ela une manutenção com o laboratório usando o Interjoy. Join. Ele agrupa as manutenções por sala com o grupo by. Ele usa o having count maior que 1 para mostrar apenas os laboratórios com mais de um registro, que foram mais de uma vez na manutenção. E assim ele vai exibir tantas salas e a quantidade total de manutenção que aconteceu. Na quinta consulta, vai listar os alunos monitores ativos, ou seja, com cada fim igual a note null, e mostrando os seus dados e período de bolsa. Aí a gente vai selecionar novamente os atributos de nome aluno, e-mail, data, tudo relacionado ao aluno monitor. Primeiro a gente pega do AM, que é referência ao aluno monitor, mais o nome dos alunos, que é referência A, né? Então tudo que é A no começo é referência ao aluno, e o AM é referência ao aluno monitor. Aí a gente une as tabelas de aluno monitor com aluno com inner join, e esse ON aqui, ele vai igualar a AM matrícula com a matrícula, que tem nas duas tabelas. Aí aqui faz o R, né, com o cálculo, com data fim sendo nula. Aí ele vai pegar todos que a data fim é nula, e depois vai ordenar por essa data fim. Aí aqui, uma pequena explicação. Essa consulta, ela retorna apenas os alunos que ainda estão ativos, né? Os alunos que ainda estão ativos, com monitores, identificado por data fim, com esse isNull. E ele faz um inner join entre aluno monitor e aluno, para trazer o nome, e-mail, inicial da monitoria e o período de bolsa, e organiza os resultados para a data de início da monitoria. Por fim, vem a última consulta, que é descobrir quantas manutenções foram solicitadas para cada tipo de solicitante, que contém a palavra prof, tipo o sufixo prof. Então, aqui ele só vai pegar as manutenções que foram solicitadas pelos professores. Então, aqui tem esse S aqui, do tipo as tipo solicitante. Esse S é relacionado à tabela de solicitante. Aí tem esse count de novo, que a gente vai contar, pegar, né, fazer o cálculo do total de manutenção. Aí aqui tem o from manutenção, identificado como M, e o solicitante identificado como S. Aí tem o inner join de novo, juntando essas duas. Com a junção, a gente tem que igualar o ID solicitante, para não ter inconsistência. E aqui vem a nossa busca, né? Vem o array do S tipo, sendo igual a esse primeiro sufixo, né? Que é prof, POF. Se tivesse uma outra palavra com esse sufixo, ele ia colocar também na tabela. Como no nosso caso só tem professor, que é professor ou aluno, ou outra coisa, só ia aparecer professor. E aqui a gente agrupou, de novo. Agrupou pelo tipo, que seria, no caso, o tipo existente que começa com esse sufixo de prof. E aqui tá a explicação. A consulta, ela conta quantas manutenções foram solicitadas por cada tipo de solicitante, cuja o texto contém a palavra prof, como professor, como eu havia falado. Para isso, fez o inner join entre a tabela manutenção e solicitante, usando o like, para pegar esse sufixozinho de prof. Aí, com o filtro textual, ele vai agrupar os resultados com o tipo do group by e aplicando o count para obter o total de manutenção por categoria. Que, no caso, a categoria que ele achou foi a categoria professor. Vamos pegar